Salve, salve galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui na voz, professor Marcelo dando início a mais uma aula de matemática, nossa aula de número 62 da playlist de aulas do sexto ano. E o assunto hoje é sobre a medida de um ângulo. Vem comigo! Sempre que falamos em medida, nós precisamos de um instrumento para medir e precisamos também de uma unidade de medida para efeito de comparação. Bom, quando a gente fala em ângulos, o instrumento que a gente utiliza para medir ângulos é o transferidor, tá? Esse aqui é um transferidor muito comum aí, vocês vão ter um desses, se é que já não tem, né? Transferidor. Esse é o normal que a gente compra em qualquer livraria aí para a gente usar no nosso dia a dia. E tem esse transferidor que é o transferidor de lousa, né, que o professor vai estar utilizando. Então, o transferidor é um instrumento que a gente usa para medir ângulos. Agora, a unidade de medida que a gente tem é o grau, tá? Não tem nada a ver com graus Celsius de temperatura, nem grau de empinar moto, nada disso, tá bom, gente? O grau é uma unidade de medida de ângulo que corresponde ao quê? Seria tipo você pegar um círculo, né, e dividir esse círculo em 360 setores, 360 partes. Saindo do centro, você pega um setor, outro setor, tá? Então imagina você pegar o seu círculo, dividir em 360 pedacinhos. É como se fosse uma pizza, imagina uma pizza, ela vem dividida em 8 fatias, não vem? Você geralmente compra uma pizza, ela vem cortada aí, né? Ela tem um formato circular e vem cortado em 8 fatias. Imagina essa pizza vir cortada em 360 fatias, 360 partes, tá? Isso seria o grau, tá bom? Um pedacinho, né? Uma fatia da pizza ia ser bem pequenininho. Bom, agora, de onde veio essas ideias, né? Como que a gente vai trabalhar então? Vamos lá. Nós vimos na aula passada que uma das ideias de ângulo é a ideia de giro, beleza? Então eu desenhei aqui uma semi-reta, né? Não estou colocando aqui letras para indicar a origem, nada, só para não poluir a imagem. Mas eu tenho uma semi-reta com origem no ponto laranja, beleza? Eu posso estar indicando para essa caneta. E se essa semi-reta, né, ou essa caneta aqui, fizer um giro de uma volta completa, né, um giro de uma volta inteira, completa, em torno da sua origem, olha só, esse giro aqui, ó, vamos girando, 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 girou, né? Fez o giro aqui de uma volta completa, ó, mais uma vez, girou aqui, né, uma volta completa. Bom, esse giro de uma volta completa corresponde a 360 graus. Por quê? Porque está fazendo o desenho de um círculo. Deixa eu apagar aqui, ó, para eu poder fazer o desenho. Então, quando a gente tem o giro de uma volta completa, nós temos então um ângulo de 360 graus. Isso é uma definição. Vamos lá, deixa eu arrumar meu desenho, ficar bonitinho. Vamos colocar aqui então um giro. Ó. Então imagina essa semi-reta fazendo aqui um giro. Tá? Não vai ficar muito bem feito não, mas suponha que seja um giro perfeito aí de 300, de uma volta completa. Esse giro de uma volta completa, ficou bem feio, hein, gente? Esse giro de uma volta completa, ele corresponde a 360 graus. Então essa é uma definição, você precisa saber, precisa guardar. Ah, o símbolo do grau, né? Essa bolinha que está aqui. Então aqui a gente lê 360 graus, tá bom? Esse é o giro correspondente a uma volta completa. Agora, imagina que essa mesma semi-reta, ao invés de dar um giro de uma volta completa, ela deu um giro de meia volta. Então a gente tem aqui a nossa semi-reta, né? Sendo representado pela caneta. E ela vai girar, 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 girar e vai parar aqui. Tá certo? Então foi um giro de metade da volta, de meia volta. Vamos representar aqui. Então imagina eu pegando essa semi-reta e fazendo um giro aqui de metade da volta. Vamos desenhar ali. Quando a gente faz esse giro que representa metade da volta, a medida do ângulo que a gente vai ter, né? Aqui está sendo formado um ângulo, concorda? Né? A medida desse ângulo que a gente está formando, ela vai ser de metade de uma volta. Se uma volta inteira tem 360 graus, meia volta vai ter quantos graus? Ah, muito bem. Quem falou 180 graus acertou. Parabéns.
tá? Então, meia volta corresponde a 180 graus. Na prática, é só a gente pegar aqui o tamanho de uma volta inteira e dividir por 2, né? Meia volta é o resultado de 360 graus dividido por 2. Isso vai dar 180 graus. Bom, dá para a gente observar essa medida no transferidor. Vou pegar aqui o do professor porque é mais fácil de enxergar. Repare aqui, ó. A gente tem 0 graus, né? 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Quando a gente chega aqui no final da volta, de meia volta, né? Que a gente está fazendo aqui, ó, percorrendo metade de uma volta, a gente tem a indicação de 180 graus. Dá para ver aí? 180 graus, tá? Então, a gente tem aqui um giro de meia volta. E esse giro de meia volta, pode ser por dentro também, né? Corresponde a um giro aí de 180 graus. Tá legal. Então, já vimos que o giro de uma volta completa tem 360 graus. O giro de meia volta tem 180 graus. Vamos falar agora a respeito do giro de 1/4 de volta. O que seria então o giro de 1/4 de volta? Bom, o giro de 1/4 de volta, vamos colocar a nossa caneta aqui para representar a semi-reta. É você girar, 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 girar e parar aqui, né? Seja para cima ou para baixo. Tanto faz aqui a direção que a gente vai girar, tá bom? Então, ó, giro de 1/4 de volta é você pegar a sua volta completa e dividir em 4 pedaços, tá? Aí um desses 4 pedaços corresponde ao giro de 1/4 de volta. Eu vou colocar o meu aqui para cima. Para cima aqui. Então, ó, se a gente fizer esse giro aqui, daqui para cá, a gente está fazendo um giro de 1/4 de volta. Giro de 1/4 de volta. Bom, qual vai ser a medida do ângulo determinado por esse giro aqui de 1/4 de volta? Afinal de contas, a gente tem um ângulo aqui, né? E qual será essa medida aqui determinada pelo giro de 1/4 de volta? Vamos lá. Quanto? 90 graus? Muito bem. Parabéns, acertou de novo. 90 graus é a medida do ângulo que tem 1/4 de volta. Como a gente chega nesse resultado, professor? É muito simples. A gente pega uma volta inteira, 360 graus, e vamos dividir essa volta em 4 partes. Né? 1/4, o que é 1/4? É a quarta parte, tá? Então, a gente está dividindo uma volta inteira em 4 pedaços. 360 graus dividido por 4 corresponde a 90 graus. Tá certo, gente? Então, a aula de hoje, basicamente, é isso. Né? Resumindo, é isso. Medida de um ângulo. É saber que o giro de uma volta inteira tem 360 graus, o giro de meia volta, 180 graus, e o giro de 1/4 de volta tem 90 graus. Como o professor já comentou, né? Vai ter uma aula específica para aprender a usar o transferidor. O que nós vamos fazer agora? Vamos trabalhar 4 exercícios, tá? Para cada exercício, eu vou pedir para que você pause o vídeo, né? Ele vai aparecer na sua tela. Você pausa o vídeo, tenta fazer, seja mentalmente, seja escrevendo, tá? E aí depois dá play para verificar se acertou. Primeira questão aí na sua tela. Só esse rapazinho bonito aqui é o Adriano. O Adriano, ele tá se olhando no espelho, tá? O nosso exercício falava o seguinte, ó. O Adriano estava vendo a sua camisa nova. Se sua camisa nova tinha ficado boa, sem sair do lugar, ele deu um giro de uma volta. Então, olha só, o Adriano estava aqui paradinho em frente ao espelho, deu um giro de uma volta. Letra A. Em que posição ele parou ao terminar de girar? Então, vamos pensar assim, ó. Vamos tomar como base aqui esse pé do Adriano. Se ele deu um giro de uma volta, ele fez esse movimento aqui, correto? E parou de novo aqui nesse ponto. Então, se é um giro de uma volta completa, né? Então, o Adriano, ele parou na mesma posição que ele estava antes de girar. Então, respondendo a letra A, né? Em qual posição ele parou? Parou na mesma
posição que estava antes. Na mesma posição que estava. Tranquilo esse, né? Então, se o Adriano deu um giro de uma volta completa, ele vai parar na mesma posição que ele estava. Vou fazer isso aqui agora com vocês, tá? Estou aqui olhando para vocês. Vou dar um giro de uma volta completa. Parei na mesma posição que eu estava. Beleza? Deu para entender? Na letra B eu falo o seguinte, ó. Em outro momento, Adriano estava se olhando de frente para o espelho. Depois ele se virou de costas para o espelho e andou em linha reta. Que giro ele teve de dar para ficar de costas para o espelho? Então, olha, para o Adriano ficar de costas para o espelho, ele não vai poder girar uma volta completa, certo? Então, para ele ficar de costas para o espelho, tomando aqui como base esse pé dele, ele vai ter que dar um giro de meia volta, né? Então, ele vai, para ele poder ficar de costas para o espelho, ele tem que dar um giro de meia volta ou 180 graus. Vamos colocar aqui, ó, meia volta ou 180 graus. Lembra que o giro de meia volta é um giro que equivale a 180 graus. Vamos fazer isso? Estou aqui olhando para vocês, para eu ficar de costas para vocês, eu tenho que girar 180 graus e aí eu estou de costas para vocês. Se eu girar de novo 180 graus, eu volto a ficar de frente, ok? Essa foi a nossa primeira questão. Pessoal, antes de colocar a questão número 2 aí na sua tela, gostaria de fazer um pedido. Se você ainda não é inscrito no canal do professor, né, se inscreva, ajuda o professor a divulgar esse projeto de aulas para o 6º ano. Deixa também um comentário bem legal e o seu joinha. Questão 2 na sua tela. Não me atrevi a fazer o desenho da Raquel aqui na lousa porque estava difícil para mim. Mas observe os giros que Raquel fez com seu skate. Deixa eu fazer uma observação aqui também, tá? Tinham vários giros. Tinha a letra A, letra B, letra C. Eu cortei o exercício e coloquei só a letra A. Por isso que apareceu aí no plural, tá bom? Observe os giros que Raquel fez com seu skate. Descreva cada giro que ela deu em relação a uma volta. Bom, a gente só tem um giro para a gente descrever. Então, a Raquel, ela estava com o seu skate nessa posição aqui, tá bom? Seu skate estava aqui nessa posição. E ela girou, né? Fez uma manobra e fez esse giro aqui. Repare que esse giro não é o giro de uma volta completa, né? Ela não chegou a girar 360 graus. Mas ela girou uma parte dessa volta. Qual parte, gente? Vamos imaginar essa volta se completando aqui? Então, aqui a gente teria 360 graus. Agora, vamos continuar essas linhas, essas semi-retas, vamos continuar lá para cá e para cá. Então, repare, ó, que o giro da Raquel pegou essa parte, pegou essa outra parte do nosso círculo e mais essa aqui. Então, ó, corresponde a 3/4 de uma volta completa, tá bom? Então, o giro da Raquel aí foi de 3/4 de volta. 3/4 de volta. Esse foi o giro correspondente à manobra da Raquel. Se a gente fosse colocar em graus, tá? Nós sabemos que 1/4 de volta é 90 graus. Aqui tem mais 1/4, aqui tem mais 1/4. Então, se a gente fosse pensar em graus, seriam 90 mais 90 mais 90. Seria um giro aí de 270 graus. Tá certo? Vamos lá, então, para a nossa questão 3. Bom, a gente tem aqui a representação de um relógio, né? E na letra A, né, do nosso exercício fala assim, ó. Se o ponteiro menor girar meia volta no sentido horário, qual será o horário marcado pelo relógio? Explique. Então, olha só. O ponteiro menor, ele é o ponteiro que mede as horas, tá bom? Nosso relógio está marcando aqui, ó, 3 horas. Tá dizendo assim, se esse ponteiro menor girar meia volta, qual vai ser o horário que esse relógio deverá marcar, tá? Então, o ponteiro menor, se ele girar meia volta, ele vai sair daqui da onde ele está. Ah, importante, tá? No sentido horário, né? O sentido que o ponteiro gira, né? Então, se ele vai sair daqui da onde ele está e vai vir
meia volta, tá? Vai girar meia volta. Meia volta são 180 graus. Então, ele vai sair da posição que ele estava aqui e vai vir para cá. Né? Então, qual vai ser o horário que ele vai estar marcando aí? O relógio vai marcar, então, 9 horas, tá certo? Então, se o ponteiro menor, né, que é o ponteiro das horas, que estava aqui no 3, se ele fizer um giro de meia volta, 180 graus, o relógio vai estar marcando, então, 9 horas. Pode ser da manhã, pode ser da noite, 9 horas, ok? Na letra B, fala o seguinte, se o ponteiro maior girar 360 graus, no sentido horário, qual será o horário marcado pelo relógio? Explique. Então, vamos voltar aqui o nosso relógio, né? O relógio da imagem, que estava marcando 3 horas. 3 horas. E agora ele fala assim, ó. Se o ponteiro maior girar 360 graus. O ponteiro maior é o ponteiro dos minutos. Tá? Se ele girar 360 graus, corresponde a um giro de uma volta completa, beleza? Então, ele vai voltar na posição que ele estava. Só que acontece que quando o ponteiro dos minutos dá uma volta completa, o ponteiro das horas, ele também se movimenta, né? Então, vão ter passados aqui 60 minutos, enquanto o ponteiro dos minutos dá uma volta completa, 360 graus, o tempo percorrido é de 60 minutos, que equivale a 1 hora. Então, o ponteiro das horas que estava no 3, ele vai para o 4. Então, o relógio vai estar marcando aí 4 horas. Ok? E vamos então para nossa última questão. Né? Lembra sempre de pausar o vídeo e tentar responder depois da play para verificar se está certo. Bom, na nossa última questão, a gente tem então uma malha quadriculada, uma formiga que vai até o formigueiro, mas ela não vai assim pelo caminho mais curto, né? A gente vai conduzir ela pelo trajeto que vai ser dado aqui. Então, o exercício fala assim, ó. Ande 4 unidades no sentido sul e gire 90 graus para o leste. Para a gente se orientar, tem aqui, né? Um desenho da representação norte, sul, leste e oeste. Então, vamos lá, ó. Ande 4 unidades para o sul. Andar para o sul é andar para baixo, certo? Descer na malha quadriculada. Então, a gente vai descer 4 unidades aqui, ó. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Beleza? Chegou aqui, a gente vai girar para o leste. Quantos graus a gente vai girar para o leste? 90 graus. Aí, muito cuidado, tá? A gente está descendo, ó. Quando a gente está descendo, a gente está nessa posição. Qual é o nosso lado direito? Nosso lado direito é para cá e o nosso lado esquerdo para lá, tá? Então, tá mandando girar aqui 90 graus para o leste. O leste está nessa direção, então a gente vai girar 90 graus para cá, beleza? O nosso giro vai ser, vamos indicar aqui assim, ó, 90 graus nessa direção. 90 graus é 1/4 de volta, estão lembrados? Então, beleza. Aí fala assim, ó, ande 2 unidades no sentido leste, gire 90 graus para o norte. Então, a gente vai andar 2 unidades no leste. Leste é para cá, né? Nessa direção do leste. Ok? 1, 2. Agora, a gente vai girar em direção ao norte. Girar em direção ao norte é o seguinte, a gente não está nessa direção, a gente vai girar para o norte para cima. Então, vamos girar agora nesse sentido aqui, ó, para o norte. Quanto a gente vai andar para o norte? Está dizendo, ó, ande 3 unidades no sentido norte, gire 90 graus para o leste de novo. Então, a gente vai andar 3 para o norte, ó. 1, 2, 3. E aí, vamos girar para o leste. O leste não fica naquela direção lá? Então, vamos girar para o leste, ó. A gente estava nesse sentido, vamos virar para cá, né? Para o leste. Quanto a gente vai andar para o leste? Ande 5 unidades no sentido leste e gire 90 graus para o sul. Vamos andar 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Chegou aqui, ó, a gente vai virar para o sul. O sul não é para baixo? Então, vamos descer. Quanto que a gente vai descer? Olha só, ande 5 unidades no sentido sul e gire 90 graus para o oeste. Vamos lá, então, ó. 1,
2, 3, 4, 5. E aí vamos girar para o oeste. O oeste não é para cá, ó. Então a gente estava descendo, a gente vai girar para lá, para o oeste. E aí, para finalizar, ande 6 unidades no sentido oeste. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chegamos aí no formigueiro, tá? Então, esse foi o trajeto aí da nossa formiga. Só, então a nossa aula falou sobre medidas de ângulo. Vimos que o ângulo de uma volta completa corresponde a 360 graus, o ângulo de meia volta é 180 graus e o ângulo de um quarto de volta é 90 graus. Vou ficando por aqui. Um grande beijo a todos. Fiquem com Deus e até a próxima aula.